Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição. Hoje o episódio número 5 da temporada A Vida no Reino. É uma satisfação enorme estar falando para você que está nos ouvindo aí pela quinta vez já. Nós estamos traçando uma história aí com o nosso guia de estudo. E eu gostaria que os meus amigos aqui se apresentassem mais uma vez. Hoje estamos nós três aqui somente, né? Olá, Michel. Olá, Lucas. Olá, Jonathan. Como você está? E você, Michel, está bem? Tudo certo, tudo então, bem. Tá bom. Repetindo, é um prazer enorme estar conversando aí mais uma vez com você sobre o texto bíblico. E eu também gostaria que vocês que estão nos escutando nos seguissem nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, @playnalição. Caso você tenha tido alguma dúvida do que nós falamos aqui e queira debater em um outro ambiente, via e-mail, por exemplo, só manda uma mensagem para nós nessas redes sociais que nós poderemos passar o nosso e-mail para que nós possamos conversar em relação aos temas bíblicos que nós colocamos aqui e sua abordagem em relação à nossa história, o que está acontecendo agora, a nossa rotina, enfim. Então vamos para o assunto? Eu gostaria que o Joe lesse o verso bíblico que está em Miqueias, de capítulo 6, do verso 1 até o 8. Na NVI a gente lê assim: ouçam o que o Senhor diz. Fiquem em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz para você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O título desse nosso episódio de hoje é Vozes no Deserto e fala justamente sobre esses homens singulares que a gente já ouviu falar, mas a gente às vezes não sabe exatamente o que eles faziam, os profetas. Esse texto que você acabou de ler, Joe, ele está no livro de Miqueias, você pode depois dar uma conferida, e ele é bem simples de ser entendido. Quando você olha para o texto, você percebe que o profeta ele coloca todo esse discurso como sendo de Deus. E nos versos 1 e 2, Deus ele conclama suas testemunhas. Ele chama os montes, ele chama o mundo de uma forma geral para ser testemunha daquilo que ele vai acusar o povo. E aí quando você olha do verso 3 até o verso 5, você vê que Deus ele lista vários problemas. Ele inclusive fala, gente, eu tirei vocês do Egito e vocês se enjoaram de mim, cansaram de mim, o que está acontecendo? Ele volta naquele esquema de... Lembra do que aconteceu com vocês? Exato. Ele remete, eu tirei vocês do Egito, tudo mais. Só que aqui Deus ele está colocando... É até interessante que Deus coloca assim, é como se ele dissesse, eu não sei o que está acontecendo. É claro que Deus sabe, né? Mas o que vocês estão enjoando de mim? E aí o povo responde, você vê uma resposta, né? O povo, então a gente fez coisa errada, o que a gente pode fazer? Oferecer holocaustos, levar um cordeiro, oferecer azeite. Inclusive aqui o profeta é até irônico, né? Ele coloca, devemos sacrificar os nossos filhos mais velhos para pagar pelos nossos pecados, que era um costume que não foi instituído por Deus, que Deus abominava, mas que fazia parte das culturas vizinhas, e os israelitas estavam absorvendo isso. E a resposta de Deus para essas perguntas do povo, né? Ela é bem interessante. Deus diz assim, ó povo, o Senhor, Miqueias falando, né? Ó povo, o Senhor já lhes declarou o que é bom e o que ele requer de vocês. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês já sabem o que é para fazer. Vocês não são, por exemplo, igual aquele povo que foi tirado do Egito, que Deus teve que reconduzir eles. Não, vocês sabem exatamente. Vocês têm toda a tradição que foi passada de Adão até vocês. Já estava escrito, né? Na época de Miqueias, talvez não todo o Antigo Testamento, mas boa parte do Antigo Testamento, pelo menos a Torá, você já tinha ela pronta, né? Então o povo conhecia isso daí.
E Deus ele destaca 2 pontos importantes aqui que a gente pode salientar nessa fala de Miqueias. É a necessidade de você fazer o que é certo. Ele coloca, né, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E a necessidade de você fazer o que é certo pelos motivos corretos, que é onde ele diz, ande humildemente com o seu Deus. As outras coisas são externas, você consegue ver, essa daqui não. Em outras palavras, Deus ele deseja não a formalidade exterior, mas o espírito. Ele não quer só o culto, mas a vontade. Não é só o serviço. Deus requer de nós a vida. Então nós percebemos que no decorrer da história, hoje eu e o Joe estávamos conversando pela manhã sobre essa questão. Lembrando que eu fui tesourado essa conversa dos dois. Aí. Foi tesourado. A gente estava conversando, tirou do papo. Nós estávamos conversando sobre, com outras pessoas, inclusive, sobre esse Deus que desde o início da história da humanidade, toda a história que envolve desde o Jardim do Éden até os dias atuais, ele sempre instituiu algum elemento para que pudesse ter essa reaproximação de Deus, né? Primeiramente lá no Jardim do Éden, que foi bem comentado pela Debbie, até minha namorada no caso, que ela comentou sobre a questão de tirar a roupa do cordeiro, o pelego, né, que chama o pelo e tudo mais, para servir de roupa para Adão e Eva, para que eles pudessem sentir que aquilo ali que eles estavam vestindo era uma forma de que Deus tinha dado perdão para eles. Então eles estavam caminhando com o perdão. Aí depois tem Noé, tem Abraão, tem Moisés, aí tem todos esses profetas, que ao todo são 16, né? Vou listar aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas buscam o quê? Buscam mostrar qual é a mensagem de Deus para com o ser humano. E, falando especialmente desse profeta chamado Miqueias, nós percebemos que a vivência dele aqui, ela busca trazer 2 consequências na vivência de Miqueias e com os demais também profetas, né? Primeiro é o reavivamento da fé genuína, né? Como a gente comentou. Abandonar práticas erradas, como Exato. foi o caso ali por exemplo, de sacrificar um filho, né? Que esse não é um comportamento, infelizmente era um comportamento que estava se tornando comum, mas em nenhum momento Deus estabeleceu, bem pelo contrário, Deus ele repudiava. Então, eu acho esse ponto interessante, Michel, porque eu acho que para a gente começar uma conversa de voltar para Deus, a gente primeiro precisa voltar a fazer o que é certo, né? O que Deus espera da gente. Sim, Deus é como se fosse uma direção de um carro, né? Nós estamos dirigindo, queremos arrancar o carro, ao invés de colocar a primeira marcha, a gente coloca a terceira. Então Deus, não, é pela primeira, depois você coloca a segunda, daí vai na terceira, daí depois você pensa numa quarta. Primeiro arruma o básico. Um processo, né? É um processo para depois você voltar a buscar, tipo, uma relação, fazer com que tenha uma relação maior, né? Uma relação que você pode mostrar para as outras pessoas como que é a tua relação com Deus. Um processo de desconstrução primeiro do que você era, que a partir do momento que você aceita, você desconstrói isso. Depois você vai recriando uma nova forma e uma forma perfeita de relação com Deus, né? Isso é fato, né? A gente às vezes tem aquela visão romântica de que se a gente... eu fazia o que era errado, passei minha vida inteira fazendo o que era errado, entendi que isso é errado e quero deixar. Aí passa uma semana, pessoal, mas alguém uma vez já falou especificamente sobre o caso das bebidas. Mas Lucas, hoje eu olho para uma bebida, eu tenho vontade de beber. Eu falei, mas você ficou quanto tempo bebendo? 15 anos da minha vida eu não passava um dia sem beber. Então você acha que do dia para o outro vai sumir? Não é assim que funciona. Então a gente precisa, e você que está nos ouvindo entenda isso, não existe essa história de um comportamento, independente se ele é bom ou ruim, que é construído com o passar dos anos e que você vai conseguir simplesmente se desfazer dele de um dia para o outro. Não é assim. A gente precisa, da mesma forma que teve um processo de construção, a gente precisa ter um processo de reconstrução, colocar a casa em ordem para então a gente conseguir fazer algumas outras coisas. Na verdade, esse fazer algumas outras coisas já é um processo de reconstrução. A gente não passa de um cara é um alcoólatra e do dia para a noite ele vira um cara que olha para a cerveja e não sente vontade. Isso é mentira. Então é um processo também de reconstrução. A questão dos profetas aqui é nítido. O papel deles é de sempre relembrar as leis, né? Que é essa reconexão com Deus. Esse papel deles é a religação mesmo do povo para com Deus e sempre estar lembrando das leis que os outros antigos profetas estavam falando sobre.
É aquela história do relacionamento que a gente comentou em alguns episódios passados, do relacionamento vertical. Para a gente reconstruir o nosso relacionamento com o próximo, né? O relacionamento horizontal, a gente precisa reconstruir o nosso relacionamento vertical. E o profeta ele vem justamente para trabalhar nos dois, mas primeiramente nesse vertical, para reaproximar o povo de Deus. Sabe por que isso? Primeiro o vertical, né? Primeiro, o fundamento de tudo é porque Deus é Deus, né? A primeira coisa que a gente tem que procurar é Deus. Mas também outra razão que eu vejo, e gostaria que, caso nossos amigos estão nos ouvindo, podem dar outras formas de ver essa questão, que para mim, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos ensina que nós podemos errar, mas que a gente vai ter o perdão. E nisso nós entendemos que nós somos passíveis de erro, como a gente repetiu várias e várias vezes aqui nos episódios anteriores. Então, quando nós entendemos isso, aí sim nós temos a capacidade de olhar para as outras pessoas e buscar ajudar essas pessoas para que elas possam entender que elas também são passíveis de erro. E que nós, principalmente, temos que entender que elas podem errar e esses erros podem ter consequências na nossa vida. Mas aí que está um princípio basilar do cristianismo, que é o perdão, né? A gente só compreende isso tendo essa relação direta com Deus, né? Eu estava falando hoje de manhã com um amigo meu, ele trabalha num quartel e ele disse que a percepção dele antes e depois de ter o relacionamento com Deus, a percepção de humanidade, digamos assim, eu entender que o meu próximo está precisando de alguma coisa ou ele necessita de algo, é extremamente, hoje para ele é mais fácil ele compreender isso. Ele tá precisando de alguma coisa realmente. E tem um texto de Heschel que fala assim: as coisas que horrorizavam os profetas são mesmo hoje ocorrências diárias em todo o mundo. A impaciência incansável dos profetas diante da injustiça pode parecer histeria para nós. Testemunhamos continuamente atos de injustiça, manifestações de hipocrisia, falsidade, ultraje e miséria, mas raramente ficamos indignados ou excessivamente agitados. Para os profetas, mesmo a menor injustiça assumia proporções cósmicas, que é aquele fato de, no Sermão do Monte, Jesus falou: bem-aventurados os que choram. E esse choro não é só de uma dor, né, que você sente. É realmente de você entender que tem um pecado no mundo e que esse pecado está acabando com o mundo. E você quer tirar esse pecado das pessoas. E só acontece isso com Jesus na vida, com Deus e vivendo o reino de verdade. Exato. Né? O Michel, agora há pouco, ele comentou que a primeira função do profeta ela é reavivar a fé genuína, né? E esse ponto que você colocou agora, Joe, ele vem justamente atendendo a segunda, digamos assim, não a segunda, mas a consequência de uma função de profeta, né? De um profeta, que além de reavivar essa fé não deve ficar só na teoria, ela precisa ter uma aplicabilidade, ela precisa se tornar prática. E essa fé prática, ela entra em ação quando a gente entende quem Deus é. Não necessariamente você entende quem Deus é, mas entende o que Deus está fazendo por você, o fato de que Ele te ama, de que Ele não desistiu ainda de você, de que você não está sozinho, e aí então esse amor ele entra em você, transborda de você, e você então ama as outras pessoas. Esse amor não é seu. Esse amor que você demonstra pelas outras pessoas não é seu. É um amor que Deus preencheu, e quando você ama as outras pessoas, você está amando as outras pessoas com o amor que Deus te deu, que na prática é o amor dele, né? Um texto que o Joe leu agora pra gente, é interessante um ponto que tem ali, que comenta que os profetas, quando acontecia algo errado, eles assim, eu fico imaginando assim a ideia de pô, que horrível, eles sentiam realmente, sabe? Ficavam realmente sentidos com o que estava acontecendo. E hoje parece que a gente perdeu, sabe, essa como é que diz, essa percepção, essa tranquilidade em ter tranquilidade não, essa como agora fugiu a palavra, sensibilidade, exatamente, em ver que tem alguém sofrendo ali, que tem alguém que está precisando. Então os profetas têm dois papéis, eles, né, aquela consequência primeira que é restaurar o relacionamento, e a segunda consequência é fazer com que a gente olhe para o lado, como estamos repetindo desde o nosso primeiro episódio aqui, e realmente perceba e faça com que a gente entre no mundo daquela pessoa que está precisando de ajuda, para que aí sim a gente possa perceber o que a gente pode fazer de diferente para que possa ajudar essa pessoa. Exato. E isso é o que faz um profeta. O profeta, ele nada mais é do que um mensageiro de Deus. É alguém que Deus seleciona, não está relacionado com o que o profeta é, mas com o que o profeta pode fazer.
Deus ele nunca olha assim, você é bom, eu vou escolher você. Não, não é isso. Você também, você tem dons que podem abençoar o povo, então eu te escolho para você abençoar o povo. Foi nessa dinâmica que Deus chamou Abraão, por exemplo. Ele deixa bem claro que ia fazer de Abraão uma grande nação, e essa nação tinha que ser bênção às outras pessoas, e a dinâmica de um profeta é a mesma. Então a gente consegue resumir nesses 2 pontos. Repete pra gente, Michel, quais são esses 2 pontos então da ação de um profeta? Abandonar para fazer com que, reavivamento da fé genuína, fazendo que as práticas erradas sejam abandonadas. E a segunda aplicação é amar aos outros assim como Deus nos ama. Exato, bem isso mesmo. E agora a gente vai trabalhar aqui para você conseguir entender. O nosso guia de estudos ele traz 4 exemplos, mas a gente vai focar agora em 2 exemplos para a gente entender um pouquinho de como que esse clamor dos profetas para que a fé ela fosse algo não só teórico, mas que encontrasse a sua contraparte na prática. A gente vai citar 2 profetas aqui, um profeta maior e um profeta menor. O que é isso? Bom, profetas maiores é um nome dado aos profetas como Isaías, na verdade os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São profetas de maior renome dentro da história do cristianismo, e também se você parar para olhar o livro deles também são os maiores, né, os 4 livros. E os profetas menores são aqueles outros que você começa após Daniel ali, que vem com Oséias, né? Sim. E esses são profetas que foram igualmente inspirados por Deus, que foram igualmente importantes para o povo, mas tiveram talvez menos visibilidade, foram mais locais, e os livros também, você pega alguns livros, são minúsculos. Então agora a gente vai trabalhar 2 exemplos desses, e eu quero começar chamando a tua atenção para um cidadão chamado de Amós. Amós ele era um cidadão de Judá, que foi escolhido por Deus para atuar durante o período ali que se estendeu do ano 767 até o ano 753 a.C., que foi o período em que 2 reis estavam governando. Um em Judá, o reino do sul, né, que é o rei Uzias, e um segundo, que é Jeroboão II, que estava governando no reino do norte. Só lembrando você, te contextualizando, nessa época a nação de Israel havia se dividido em 2, uma ao norte e uma ao sul. A norte se chamava Israel e a ao sul se chamava Judá. A capital de Judá era Jerusalém, a capital de Israel era Samaria. Agora, Joe, lê pra gente um texto que eu acho muito interessante. A gente falou que Deus ele não selecionava o profeta com base nas suas próprias qualidades, não era esse o método primário. Lê pra gente Amós, capítulo 7, versos 14 e 15. Amós, capítulo 7, versos 14 e 15. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vai, profetize ao meu povo Israel. Esse é bem interessante. Quando você olha em Amós 1:1, ele diz que ele é um pastor. É isso que ele é. A função de Amós, na prática, Amós ele era um boiadeiro, um agricultor. Ele não era alguém de tradição, ele não era um sacerdote, ele não frequentou a escola dos profetas. Deus escolheu ele porque precisava daquele perfil naquele momento para fazer aquilo. E você vê que Amós, a forma como ele transmite a mensagem, foi uma forma um tanto quanto didática. Você observa que Amós, quando ele vai começar a falar com o povo, ele não começa criticando direto os problemas que o povo tinha. Eu acho extremamente interessante, ele é um tanto quanto didático. A primeira etapa do trabalho de Amós é ressaltar o problema que havia nas nações vizinhas, nas nações pagãs, digamos assim. Ele foi esperto, na verdade. Ele foi esperto. Ele falou, galera, tem esse problema, o que vocês acham? Eu imagino o pessoal de Israel ouvindo, não, é verdade, aquelas nações, só estão fazendo coisa errada. Julgando, né? Julgando. Aí o que ele vai na sequência? Ele pega e começa a falar do reino do sul, e começa a falar dos problemas de Judá. Aí o que eu imagino que o pessoal aqui do reino do norte estava assim, não, mas é isso mesmo, olha só, eles estão fazendo coisa errada, por isso que a gente está separado, né? Palanque político, mano. Exato. Um comício político. E qual que é o último ponto de Amós? Depois de falar das nações pagãs, depois de falar da nação de Judá, ele volta para Israel. Aí ele fala de Israel. E, gente, não é muito mais fácil, se você parar para pensar, não é muito mais fácil perceber o problema dos outros do que perceber o nosso próprio problema? Que é. Em toda circunstância prática, não precisa ser nem dentro da igreja, pode ser no nosso trabalho, por exemplo. Tal pessoa ali não faz a função dela igual, da maneira que tem que ser feita. Tal pessoa também não faz da maneira que tem que ser feita. Aí é fácil apontar o erro, mas daí quando vem pra nós e nós descobrimos nossos erros, aí dói. A gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave que tem no nosso. Né? Exato, bem isso. É muito mais fácil você perceber o erro nos outros, porque você tá vendo. Mas tem um amigo meu, ele sempre dizia o seguinte, quando você percebe o problema dos outros e você destaca esse problema dos outros, isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque você vê mais facilmente
aquilo que os outros estão fazendo. Você tem a tendência de não ver o que você está fazendo de errado. E segundo, porque destacando o problema dos outros, você faz com que a atenção das pessoas esteja nos outros Sim. e não em você. Então, de certa forma, para algumas pessoas, eu sei que tem gente que faz isso, talvez inconscientemente, destacar o problema que as outras pessoas têm é uma forma, de fazer com que os outros não prestem atenção no problema que você mesmo tem. Sim, na verdade tem que ter muita sabedoria, né, para você aprender com os erros dos outros, né? É que nem o pai ou a mãe ou o responsável, sei lá, por você ou uma pessoa que você tem admiração e fala para você: eu errei, não erre assim, porque eu sei que eu errei e eu sei que dói. A pessoa tem uma sabedoria em aprender que não pode fazer aquilo ali porque vai acontecer um erro, né? vai cair naquilo que a pessoa que você admira falou. E assim, tipo, Amós usou o exemplo, por exemplo, eu sempre gosto de colocar assim uma circunstância atual minha. Nós estamos aqui no Paraná, né? Daí nós olhamos ali pro pessoal de Santa Catarina e o pessoal de Santa Catarina não preserva bem o meio ambiente, sabe? Daí o pessoal do Mato Grosso do Sul também não tá nem aí pra, sei lá, outra circunstância social. Aí vem um governador do nosso estado aqui do Paraná e diz: tá vendo o erro deles? Vocês estão fazendo da mesma jeito. Vocês não estão preservando o meio ambiente aqui em Foz, vocês estão desmatando tudo, vocês não têm a mínima responsabilidade e, acima de tudo, vocês ficam olhando para os erros dos outros. É basicamente isso que Amós fez para com o povo de Israel. E a gente só consegue identificar esses erros olhando para as leis, né? A gente só sabe que está errando observando as leis. Esse é um ponto que a gente volta ao que a gente conversou no episódio 2 e 3, né? Aí a gente não comentou isso no episódio, mas é um ponto válido. Você só sabe o que é errado porque existe algo que define o que é certo. A lei de Deus define o que é certo. Por consequência, você descobre o que é errado. É aquela história. Se Jesus tivesse anulado a lei, não haveria pecado, porque a lei define o que é certo e, por consequência, define o que é o pecado. E se não existe lei, não existe pecado, não existe também necessidade para o que Jesus fez. Bom, falando especificamente do nosso assunto aqui, o fato é que Amós, ele fala assim, ó, galera, tem problema lá, vocês estão vendo? Estamos vendo. Tem problema ali, vocês estão vendo? Estamos vendo. Tem problema com vocês também. Joe, lê pra gente dois trechos do livro de Amós. Um deles está em Amós, capítulo 8, verso 4 até o verso 10. Esse é o primeiro trecho que eu vou pedir para você ler. Amós, capítulo 8, do verso 4 ao 10. Ouçam isto, vocês que roubaram dos pobres e oprimem os necessitados, não veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo o que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Em outras palavras, o que Amós está criticando aqui, a gente percebe que a tônica de Amós é em relação a coisas erradas que o povo está fazendo em relação a Deus, ou seja, eles têm problema no relacionamento vertical. E, em consequência, Amós critica diretamente o problema da opressão aos necessitados. Eles estão tendo várias práticas bem injustas, digamos assim. Ele condena essas práticas injustas de opressão ao pobre, e você vê que ele dá, isso fica bem nas entrelinhas, ele coloca uma coisa bem clara: Deus está cuidando e Deus ele vai punir essas coisas erradas. Hoje pela manhã eu estava num evento aí, e aí uma pessoa pegou no meio da fala, ela pegou e perguntou uma coisa: ok, a gente entende que muitas coisas erradas, e era sobre isso que eu estava falando, né? Muitas coisas erradas acontecem em nossa vida e nada mais são do que consequências daquilo que nós fizemos antes. É como se a gente semeasse um problema lá atrás, onde ele não era um problema, ele cresceu, se tornou um problema e hoje a gente está colhendo ele. E a pergunta dela foi assim: como que a gente lida com as outras injustiças no mundo? Deus ele é responsável? E a gente sempre tem essa tendência de querer jogar em Deus a culpa por toda a desgraça que acontece no mundo. Quase como Adão e Eva fizeram. Eu errei, mas a culpa é de Eva que o Senhor criou. Eu errei, mas a culpa é da serpente que o Senhor criou.
O fato é que textos como esse e diversos outros, eles mostram que Deus ele não só está de olho no que está acontecendo, como ele também tem a situação, as rédeas da situação em suas mãos. E eu acho interessante esse final de texto que Deus ele deixa bem claro, que vai chegar um momento em que ele vai consertar isso. Vai chegar um momento em que cada um vai receber as coisas conforme aquilo que ele plantou. O salário conforme o desempenho que nós tivemos aqui nesse mundo. É um ciclo, né, de altos e baixos, aquele lá. Desde o Éden foi assim, você tá legalzinho, daí depois você erra, cai, joga a culpa no outro, joga a culpa em Deus, mas depois vem Deus e quer te restaurar. Né? Ele te busca para a sua restauração. Então inicialmente a gente estudou as circunstâncias práticas dos profetas, né, que é primeiramente restaurar o relacionamento vertical e depois fazer com que o povo no qual esse cidadão era o profeta visse que os necessitados, o próximo, realmente precisava de atenção. E na versão A Mensagem dos versos que o Joe leu, tem um verso que diz bem assim: vocês exploram os pobres e depois que eles estão usados, os descartam. Cara, muito interessante isso, porque mostra aqui a intenção das pessoas que tinham uma boa qualidade de vida, estavam bem assim, elas não estavam nem aí para as outras pessoas do mesmo país, as pessoas irmãs dela de nação, então passavam a perna nos pobres. Mas bem interessante que isso não acontece hoje, né? Isso não acontece. É uma coisa só daquela época, né? Não, e o pior de tudo é que você percebe como que esse problema ele é moderno, porque é um problema atual. Hoje a gente tem as coisas que são criadas para a gente usar, mas em vez da gente amar as pessoas e usar as coisas, nós temos muito facilmente, e assim, isso é um problema que todo mundo tem. O grau muda, é claro, muda a escala, mas a gente tem amado coisas e usado as pessoas. Sim, exatamente. E como você bem colocou, tem outro ponto que nós sempre temos que frisar e sempre temos que louvar a Deus pela misericórdia que Ele tem, que todos os profetas, eles criticam, eles dão no meio do povo de Israel, todos, né, os profetas ali, mas no final dos livros eles falam da misericórdia, falam que Deus continua nos amando, que é o verso que está lá em Amós, que eu vou pedir para o Joe ler, que está em Amós 9, do verso 11 ao 15. Que, se não me engano, é o último capítulo do livro, né? As últimas palavras do livro. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas, e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Esse é muito interessante porque é bem isso que você falou, Michel. No final das contas, Deus fala, tá feio? Tá. Tá estranho? Tá. Tem injustiça? Tem. Mas fiquem tranquilos. Eu Tem vou uma dar restauração. tudo novo de novo para vocês. Mais uma vez, o filho pródigo, para mim, a parábola do filho pródigo é a melhor. Chance. É a melhor porque, para mim, é a melhor porque aquela parábola, ela na verdade é uma síntese assim para o ser humano entender o que aconteceu desde o início da história, sabe? É muito interessante porque são vários os contextos, vários os profetas que no fim eles acabam indo para o mesmo caminho, né? Que é a busca da reconstrução do relacionamento de Deus para com o homem. Deus leva a sério perdoar 70 vezes 7, né? Exato, leva mesmo. E um outro profeta que trabalha muito isso, e eu quero conversar agora com vocês aproveitar esses últimos minutos para a gente falar sobre ele, é um dos profetas maiores. O nosso guia menciona também Isaías, mas eu quero chamar a tua atenção para o profeta Ezequiel. Ezequiel ele tem uma história muito interessante. Quando você para ver a narrativa da história do povo hebreu, você vê que eles eram um povo só, que depois, lembra, eu mencionei agora há pouco, eles se dividiram em duas nações.
No ano 722, a nação do norte, Israel, ela foi destruída pelos assírios, que fizeram um escarcéu lá, misturaram o povo. Mas sobrou a nação do sul. A nação do sul, que era o reino de Judá, que tinha por capital Jerusalém, ela acabou posteriormente sendo dominada pelos babilônicos. E é interessante que o rei da Babilônia da época, que era Nabucodonosor II, ele faz 3 ataques a Jerusalém. O primeiro deles acontece no ano 605. Esse primeiro ataque, ele leva alguns judeus cativeiros, alguns príncipes, e entre eles está um que eu sei que você já ouviu falar, Daniel. O profeta Daniel, aquele mesmo da Cova dos Leões, ele é levado no ano 605. O rei ele volta mais 2 vezes em Jerusalém, uma em 597 e uma outra em 586. Nessa última de 586, ele destrói Jerusalém, e aí você tem a história do profeta Jeremias, que chora suas lamentações bem nessa época. Mas na segunda, que foi 597, ele leva um outro grupo de pessoas, e entre eles, entre as pessoas que foram levadas como cativo nessa segunda vez, estava o profeta Ezequiel. Ezequiel ele era um dos 10.000 judeus, ele era um sacerdote, era um dos 10.000 judeus que foram levados para a Babilônia nessa segunda incursão de Nabucodonosor. E ele atuou, o ministério de Ezequiel, e esse é um ponto diferente que é muito importante para você entender ele. Ezequiel não foi um profeta que falou ao povo de Israel na nação de Israel. Ele falou para o povo, mas quando eles estavam lá no cativeiro. Só que uma coisa que muito me chama a atenção dentro desse nosso contexto de conversa são alguns textos específicos de Ezequiel. Eu quero pedir para você, Joe, ler para a gente o capítulo 16 de Ezequiel, nos versos 48 e 49. Então, Ezequiel, capítulo 16, versos 48 e 49. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Esse texto é extremamente interessante, sabe por quê? Ele diz o seguinte, gente, vocês estão piores do que Sodoma e Gomorra. Ele deixa isso bem claro, vocês estão piores do que Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Então assim, imagina a situação. Só que quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, tem uma coisa que vem na cabeça. Na hora, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual é a primeira coisa que vocês lembram? A imoralidade sexual. Né? Imoralidade sexual. É isso que você tem, por exemplo, aquela história dos anjos lá que Ló, o sobrinho de Abraão, que a galera queria estuprar os anjos em Sodoma. Então, assim, a história de Sodoma e Gomorra, ela geralmente ela é muito conhecida nesse sentido do pecado da perversão sexual. Só que aqui, quando Ezequiel destaca, ele fala o seguinte, Sodoma e Gomorra elas foram muito ruins por um outro detalhe. Que esse ele não coloca é um em problema pé principal. Exato, né? ele coloca em pé de igual. Não que ele menospreza ou fala, não, aquilo não foi tão ruim. Foi ruim. Só que ele coloca um outro problema que é tão ruim quanto. E qual que é esse problema? O problema que Ezequiel destaca aqui nos versos, especialmente eu acho que no verso 49, confirma para mim, Joe, é o problema da injustiça social. É o fato de você tratar os outros como se houvesse pessoas que são piores pelo que têm ou não têm. Eles pecavam tudo aquilo que eles faziam de errado, e enquanto os pobres sofriam. Então eles tinham o pecado do orgulho, glutonaria e preguiça. Exato. Então, E a busca pelo ajudar o outro não existia. Não existia isso daí. E você vê que a gente fala bastante sobre essa questão, por exemplo, da imoralidade sexual, mas, cara, a imoralidade sexual e o fato de você tratar outras pessoas como lixo, como se essas outras pessoas não valessem nada, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, é uma coisa que para Deus é tão errada quanto. Tudo isso se resume ao egoísmo, né? O objeto, né? Torna a outra pessoa um objeto. Né? Exato. Só que aí a pergunta é, por que o pessoal estava fazendo isso? Ezequiel fala, destaca o problema, fala, esse problema que vocês estão tendo não é só igual o de Sodoma, é pior, na verdade. E ele ainda fala o porquê que isso aconteceu. O segundo texto, eu vou pedir para você ler, está lá em Ezequiel, capítulo 34, são 2 trechos, um do verso 2 ao 4 e outro do 7 ao 16. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano, que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade.
Por isso, a partir do verso 7 agora. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmas e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero estes pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca, minhas ovelhas não serão mais sua presa. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde forem espalhadas, naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações, e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Esse texto ele é bem simples. Ele fala o seguinte, ó, quem desviou Israel e fez Israel fazer o que fez, ele fala muito dos pastores aqui, e aqui não me cometa o erro de falar, não, tá vendo, são os pastores. Não, ele está usando os pastores por conta da figura de um pastor que cuida das ovelhas. E, em outras palavras, quem que fez Israel fazer o que fez? Foram os líderes. Só que o que eu acho fantástico desse texto é o fato de que Deus ele pega e diz assim, olha, os líderes fizeram vocês errarem. Mas se vocês quiserem fazer as coisas certas, fiquem tranquilos, porque eu vou cuidar de vocês agora. Eu já cuidava de vocês, mas agora vou cuidar de forma mais pessoal ainda. Ele fala, ó, eu vou atrás das ovelhas desgarradas, eu vou pegar as que estão machucadas e vou fazer curativos, eu vou ficar com vocês. E essa tônica de Ezequiel, eu acho que por aqui a gente consegue fechar. A gente falou muito de um profeta trazendo uma mensagem de Deus ao povo. Eu acho que esse texto ele mostra de forma clara que a mensagem principal é Deus se importa com os necessitados. Deus se importa com as pessoas que precisam de alguma ajuda. E aqui, meu querido, entenda, eu não estou falando só sobre precisa de comida, precisa de cobertura. Não estou falando disso. Todo mundo tem uma necessidade. Né? Exato, todos têm uma necessidade. Às vezes você vai chegar num cara, o cara tem tudo. Material, tem dinheiro, o cara ele precisa de alguém para ouvir ele. Ele precisa de alguém que converse com ele para dizer o seguinte, olha, tem gente que se importa com você. Todos nós temos necessidades. Deus ele diz o seguinte, para todas as necessidades que existem, Deus é a resposta, Deus é a solução. E eu acho fantástico, especialmente se você depois conferir aí o texto de Ezequiel, a partir do capítulo 47, você vê que existe uma promessa. Ezequiel está falando para a galera que estava lá no cativeiro, gente, ó, vocês estão aqui porque vocês erraram, mas se vocês quiserem recomeçar, vocês podem ter essa oportunidade. Com Deus, existe um recomeço que não é marcado pelos seus erros. Se você tentar recomeçar com Deus, a garantia de que vai dar certo não depende de você, depende dele. Independente do lugar que você esteja, porque Exato. Eles estavam no cativeiro, eles podiam recomeçar Eles estavam em né? Babilônia. E a gente sabe também que não deu certo depois, porque o povo voltou do cativeiro e quando Jesus vem, eles são capazes de orar para Cristo e não entender que Cristo era o Messias prometido. Só que o problema foi que eles erraram. Eles se afastaram de Deus e do que Deus esperava, mas Deus deixa bem claro, se vocês me buscarem, se vocês estiverem comigo, eu vou cuidar de vocês e através de vocês eu vou dar o que você precisa e eu vou te dar o excedente para você ajudar também a cuidar de outras pessoas. Agora só para encerrar mesmo, a gente tá estouradaço no nosso tema, a gente sempre fala só para encerrar, mas não encerra, porque é muito comentário. Eu não vou falar mais nada. Tem uma música dos Arraiais que fala, Canção de Oséias, que é mais um profeta, né? E os Arraiais produziram uma música em relação a esse contexto e fala muito sobre esse nosso papo aqui em relação ao papel dos profetas, né? Que a parte final da música diz: eu cumpro a minha parte na aliança, fui fiel nesta distância. No deserto onde estavas nascerá um jardim da graça, que te trouxe em mão, terá você fiel a mim. Sempre vai ter uma promessa. Essas são as vozes no deserto que chamam, por isso o título do episódio, são as vozes no deserto que clamam para nos aproximar, tirar desse deserto que a gente vive e nos aproximar mais de Deus. Então é isso, passamos a régua, passamos a caneta, então se despeçam aí. Tchau, pessoal. Uma boa semana para você. Uma ótima semana.
Valeu, tchau, tchau.